Olá, eu sou Josias Martins, mestre maçom, pesquisador e estudante das tradições iniciáticas, e neste canal nós falamos sobre maçonaria, espiritualidade, simbolismo e o conhecimento que desperta a consciência. E hoje nós vamos entrar em um tema que poucas pessoas têm coragem de encarar com seriedade. Por que a igreja condenou a maçonaria? E eu já começo esclarecendo algo muito importante. Essa condenação não nasceu de rituais secretos, pactos obscuros ou qualquer ataque à fé cristã. A resposta verdadeira passa por poder, política, influência e principalmente pelo controle da consciência humana. Se você está aqui buscando polêmica barata e sem fundamento, esse vídeo não é para você. Mas se você quer entender o que ninguém te explicou, então respire fundo e fica comigo até o final. Porque para entender essa condenação, nós precisamos voltar no tempo, mais precisamente para o ano de 1738. É aí que tudo começa. O primeiro ponto fundamental que precisamos entender é que a ruptura não começou na maçonaria. Foi a igreja quem condenou. Primeiro, de forma unilateral, sem um diálogo, sem uma conversa. A bula papal de 1738 simplesmente declarou a excomunhão dos maçons. Mas o que havia de tão grave? Naquele ponto da história, não havia nenhum crime comprovado, nenhuma heresia documentada, nenhuma afronta direta aos dogmas da fé. O que havia era medo. Medo institucional, de algo novo, de uma nova forma de pensar que estava surgindo. Uma forma de pensamento livre, racional, independente, que não precisava da chancela de uma autoridade externa para validar sua busca pelo conhecimento. A igreja não reagiu a um ataque, ela se antecipou a uma ameaça que ela mesma projetou. Foi um rompimento sem uma causa justa, baseado no receio de perder o monopólio sobre o pensamento. Imagine a cena. Uma instituição acostumada a ditar as regras do que é certo e errado. De repente, vê um movimento crescendo, onde as pessoas se reúnem para discutir ideias, filosofia e ciência por conta própria. Isso, por si só, já era visto como um perigo. E isso nos leva ao segundo ponto. A ameaça não era espiritual, ela era política. No século XVIII, a maçonaria estava se expandindo rapidamente e atraindo as mentes mais influentes da época. Estamos falando de nobres, governantes, intelectuais, militares de alta patente, escritores famosos e, pasmem, até mesmo membros do próprio clero católico, padres e bispos estavam se tornando maçons. Isso assusta qualquer instituição que baseia seu poder na centralização de autoridade e na obediência cega. A igreja não estava perdendo fiéis em massa para uma nova religião. Ela estava perdendo algo muito mais valioso para sua estrutura terrena: poder e influência sobre as elites. A maçonaria foi condenada não por ser herética, mas por sua crescente importância. Ela estava se tornando um polo de poder paralelo, um espaço onde homens influentes se conectavam e tomavam decisões fora do controle do Vaticano. E quando uma estrutura de poder se sente ameaçada, ela não dialoga, ela cria inimigos para justificar sua luta pela sobrevivência. O terceiro ponto é, talvez, o mais delicado: o medo da liberdade de pensamento. Qual é a principal proposta da maçonaria? Estimular
o ser humano a pensar por si mesmo, a buscar o conhecimento nas mais diversas fontes, a assumir a responsabilidade pela sua própria evolução espiritual e moral. É a ideia de que você é o arquiteto do seu próprio templo interior. Isso tira das mãos de qualquer instituição o monopólio da verdade. Se você pode buscar a verdade por si mesmo, você não precisa mais de um intermediário que lhe diga o que pensar, como sentir e em que acreditar. Para uma estrutura autoritária, isso é o conceito mais perigoso que existe. E o que se faz quando não se pode combater uma ideia com argumentos lógicos? Você a demoniza. A Igreja, ao longo dos séculos, se esforçou para pintar a maçonaria com as cores do mal, do secreto, do conspiratório. Porque quando você consegue fazer com que o povo tenha medo de algo, você não precisa mais explicar nada. O medo cega a razão. O medo dispensa a investigação. O medo serve para controlar. A partir daí, a maçonaria se tornou o bode expiatório perfeito. Entenda, a questão já não era mais sobre fé, salvação ou teologia. Era sobre preservar a influência, o prestígio social e a posição política que a Igreja detinha há séculos. Toda vez que uma instituição sente que está perdendo o controle, que sua autoridade está sendo questionada, ela precisa de um inimigo externo para unir seus seguidores e desviar a atenção dos seus próprios problemas internos. A maçonaria foi o alvo ideal. Era discreta, o que permitia que qualquer acusação fantasiosa fosse feita. Era influente, o que a tornava uma ameaça real. E promovia a liberdade de pensamento, o que era o oposto do que a Igreja pregava naquela época. Foi uma estratégia clássica de usar um inimigo fabricado para justificar a manutenção do próprio poder. A maçonaria foi usada como bode expiatório para a decadência do poder absoluto que a Igreja um dia exerceu sobre a sociedade ocidental. E para dar combustível a essa fogueira de acusações, surgiu o famoso caso de Liotaxil. No final do século XIX, esse escritor francês publicou uma série de livros e artigos com supostas revelações bombásticas sobre a maçonaria. Ele descrevia rituais satânicos, pactos com demônios, conspirações para destruir o cristianismo. Enfim, um verdadeiro show de horrores. Suas histórias foram amplamente divulgadas e aceitas como verdade por muitos, inclusive pela própria Igreja, que usou esses escritos como prova definitiva da maldade maçônica. Só que havia um pequeno detalhe. Anos depois, em 1897, o próprio Liotaxil convocou uma coletiva de imprensa em Paris e confessou publicamente que tudo o que ele havia escrito era uma grande farsa, uma mentira completa, inventada do início ao fim, com um único propósito de enganar a Igreja e ridicularizar a credulidade de seus inimigos. Mas aí já era tarde. Mesmo com a confissão, as mentiras que ele criou já tinham ganhado vida própria. Elas continuaram e continuam circulando até hoje, porque uma mentira útil que serve a um propósito muitas vezes dura mais do que uma verdade inconveniente. Então, vamos resumir tudo isso. A disputa histórica entre Igreja e maçonaria nunca foi uma guerra de religião contra religião. A maçonaria não é uma religião. A disputa foi, na sua essência, um confronto entre poder e liberdade, entre uma estrutura que busca controlar o pensamento e um movimento
que busca libertá-lo. Como um autor bem resumiu, a maçonaria não era inimiga da igreja. A igreja a escolheu como inimiga. A pergunta que fica não é por que a maçonaria atacou a igreja, porque isso historicamente não aconteceu. A pergunta verdadeira e mais profunda é: por que a igreja precisou criar um inimigo? E a resposta, como vimos, é clara: para manter sua autoridade, para não perder seu espaço político, para impedir o avanço do pensamento independente e, assim, preservar o domínio sobre a consciência das massas. Se esse vídeo fez você pensar, se ele abriu uma nova perspectiva para você, então meu objetivo já foi alcançado. O conhecimento não destrói a fé de ninguém. O verdadeiro conhecimento liberta a fé do medo, da ignorância e da manipulação. Ele a torna mais forte, mais madura e mais autêntica. E essa discussão ela está longe de terminar. Há muitos outros detalhes, bulas papais e eventos históricos que podemos explorar. Se vocês quiserem uma parte 2, aprofundando em outros aspectos dessa relação, comentem aqui embaixo. Quero a continuação. A sua participação é o que move este canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir juntos nessa jornada de consciência. Eu sou Josias Martins, mestre maçom. E aqui, o conhecimento vence o silêncio. Um grande abraço e até a próxima.